Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Momento do Paparazzo, mais um canal alternativo aqui das redes do Paparazzo Rubro-Negro. Você que é inscrito no canal Paparazzo Rubro-Negro 2, convido você a se inscrever também no canal Momento do Paparazzo. A gente fala aqui diretamente de Orlando, na Flórida, e você pode, garantir um preço muito bom e o melhor atendimento, desconto, falando que veio pelo Paparazzo Rubro-Negro ao procurar a Vivi Homes Orlando. Você pode estar fechando com a Vivi Homes Orlando a sua casa. A gente comprou a nossa casa aqui com a Vivi. A Vivi faz um trabalho aí espetacular, tem um pós-venda fantástico. Ela resolve tudo, cara. A equipe dela é sensacional. Então você pode estar adquirindo sua casa, até para você dolarizar o seu patrimônio, adquirindo sua casa nos Estados Unidos. Você pode também tá procurando aí investimento, vacation homes, que você pode estar alugando para as pessoas utilizarem nas férias. Orlando é muito bom para isso. Então procure agora mesmo, pergunte as condições aí, tenta saber o que ela tem de opções, tanto em Orlando quanto em Miami. É só você chamar aí a Vivi Homes Orlando. E, claro, se você for fazer aí o seu financiamento, eu quero indicar o amigo meu, cara, o Thierry, da Cross Country. É espetacular. O Thierry faz um trabalho fantástico, ele e a equipe dele. Então, se você for fechar com a Vivi, você já fala, olha, eu quero a equipe que fechou do Paparazzo lá, o Thierry lá da Cross Country. E também, claro, lembrando que o seguro você tem que fazer com a mais premiada da Flórida, que é a AIP Flórida. Essa corretora que tem todos os prêmios. É impressionante, cara. Faz um trabalho muito fera aqui também em Orlando, na Flórida. Então você pode procurar aí, se você quer fechar seguro de carro, seguro de casa, AIP Flórida. Bem, a gente chega aqui com muita informação para vocês, trazendo aí um corte do canal principal, mas a gente tem informações aqui importantes. Eu queria também falar aqui sobre a questão da Copinha, decadência total da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu fico impressionado como pode uma competição que por tantos anos foi considerada séria, referência no futebol mundial, revelando jogadores tanto para o futebol brasileiro quanto para o futebol internacional, e agora chega nesse nível, onde a cada jogo o Palmeiras é beneficiado, o Flamengo não tá... gente, olha só, eu não tinha nem por que estar reclamando que o Flamengo não está participando. O Flamengo optou por levar a garotada sub-20 para o início do Carioca e não utilizar na Copa São Paulo. Só que o grande problema é que a gente precisa falar da decadência total do futebol brasileiro, porque a Copa São Paulo de Futebol Júnior era um torneio muito conceituado, e a gente assistir jogo do Palmeiras, todo jogo Palmeiras beneficiado, sem meu VAR amigo eu não consigo. Aí tem gol impedido, gol ilegal, pênalti que a bola entra, cara, a bola entrou muito e o juiz não valida o gol. E vou dizer mais, isso aí tem um aspecto até de maldade, que pouca gente falou. Eu não vi ninguém falar sobre isso. Isso traumatiza um garoto da base, por exemplo, de outro time, joga contra o Palmeiras e é absurdamente prejudicado por uma arbitragem tosca, que não tem VAR, O Palmeiras faz a festa. Se não tem VAR, a Copinha tá sem VAR, aí o Palmeiras faz a festa. Os caras fazem a festa. Só que o grande problema disso tudo é a cabeça daquele menino que tá no outro time. Que ele já começa desde cedo a ver que o crime compensa. O crime compensa. Olha lá, o Palmeiras passando, o Palmeiras eliminando os outros, sendo beneficiado pela arbitragem. Você acha que eles têm a força do Flamengo para brigar contra o Palmeiras no Brasileirão, como o Flamengo fez ano passado? Com o Ramon Abate-Abel suspenso, fora de alguns jogos, sem meu apito amigo eu não consigo, Palmeiras sendo beneficiado, uma série de jogos, aquele jogo contra o São Paulo, uma vergonha. A Leila ainda comemorou depois, uma vergonha. Só que aí o Flamengo tem força para brigar contra isso. Agora, você imagina umas equipes que são de empresário, que são de base, que não tem essa força toda, ou algumas equipes espalhadas pelo Brasil, mas que não tem essa força para política também, para brigar contra o Palmeiras. Olha o que está acontecendo. Gente, o lance do pênalti foi vergonhoso. O gol do Palmeiras que foi validado, o jogador sai da posição de impedimento, volta e cabeceia. Gente, isso é uma vergonha. É uma vergonha.
É uma vergonha o que estão fazendo com o futebol brasileiro, com a Copa São Paulo, que já foi, né, referência e hoje está uma decadência, tá? Parabéns aí, ó. Parabéns aos organizadores, né? Federação Paulista, né? Parabéns. É isso que vocês querem, né? Todo jogo do Palmeiras ter erro a favor do Palmeiras. Parabéns. É isso aí. É muito bom ver essa decadência do futebol paulista, da Federação Paulista, né? E os absurdos que a gente está vendo lá. E tem que ser falado mesmo, porque é uma covardia. O garoto fica traumatizado. Imagina um garoto desse sendo operado ainda na base. Ele vai. Como é que. Um garoto desse desiste até de jogar futebol. Um garoto desse desiste até de jogar futebol. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Bem, a gente tem aqui uma informação para trazer para vocês de jogador. O jogador que, segundo o jornalista turco, o Ekrem Konur, né, os agentes ofereceram um atacante de 28 anos, colombiano, ao Flamengo, o Julián Quiñones. Foi oferecido a vários clubes brasileiros, inclusive ao Flamengo. Nessa temporada tem 14 partidas, 13 gols, uma assistência, tá? A questão é, o Ekrem Konur traz que o jogador foi oferecido ao Flamengo, mas o Flamengo não teve interesse aí, a comissão técnica, né, o departamento de futebol não teve interesse em prosseguir, tá? Porque já me passaram que todos, a não ser que o jogador seja um ganho muito alto de qualidade e seja um jogador numa posição extremamente prioritária e que o Flamengo entenda que é uma qualidade muito boa e que não é uma aposta, o Flamengo não vai trazer jogador de 28 anos, tá? O máximo que o Flamengo traz é 26. Então, todos esses jogadores que estão chegando acima dos 26 anos, o Flamengo não está prosseguindo, tá? Então, por mais que tenha sido oferecido ao Flamengo e outros clubes, o colombiano Julián Quiñones, com números até bons na temporada, o Flamengo não prossegue com o negócio. O Flamengo só está buscando jogadores de 22 a 26, prioridade 22 a 24 anos, tá? Então, essa informação é importante para a gente trazer. Também falar aqui com vocês com relação à questão do Michael, né? A informação que a gente trouxe, que a gente conversou com o Eduardo Maluf, o empresário do Michael, que realmente tinha negócio acontecendo com o Santos. O Lucas Mussetti trouxe que o Santos estava tentando contratar o Michael e a gente confirmou, e o empresário falou que realmente o negócio estava acontecendo, estava prosseguindo. O Santos está negociando para assinar com o Michael. Compra, tá? Negócio indefinitivo, a compra do Michael. Então, a gente sabe que o Santos tinha que conseguir que o Michael reduzisse um pouco os seus ganhos, que desde que veio da Arábia para o Flamengo, o Michael estava no Al Hilal, veio para o Flamengo, veio com salários altíssimos, luvas incluídas, e o Santos já teve um sim aí, né? Informação do Lucas Mussetti, a Raíza também já tinha falado isso, sobre a questão de ter que reduzir, tá? Então a Raíza Simplício falou e a gente trouxe essa informação ontem que realmente procediu o negócio entre Santos e Michael. Então o atacante Michael possivelmente se transferindo para o Santos. O Flamengo já tem aí definido algumas saídas, que o Vinha já saiu, o Juninho, alguns jogadores que o Flamengo está realmente na expectativa que sejam negociados, o próprio Alan, né, esperando ali uma posição do São Paulo com relação ao Casares lá, né, questão do impeachment, a possibilidade também da negociação do Marcos Antônio. Vou falar sobre isso, sobre Lucas Paquetá, mas então tem a possível saída do Alan, sim. Tem interesse do Corinthians, tem interesse de outros times além de São Paulo, e o Michael era um jogador que o Flamengo já esperava negociar, e o negócio está progredindo. O Santos já conseguiu um sim do jogador com relação a uma redução salarial e agora negocia com o Flamengo a compra e a forma de pagamento do Michael. A gente tem aí então a situação do Marcos Antônio com relação ao Paquetá. O que me passaram, uma fonte ligada à diretoria me passou, é que o Flamengo, conseguindo a contratação do Lucas Paquetá, o Flamengo não traz outro meio-campo, tá? Então, o negócio do Marcos Antônio era uma opção, enquanto o Flamengo já há um mês já conversava com o Lucas Paquetá, mas o Flamengo trazendo aí o Lucas Paquetá dificilmente vai contratar, mesmo com o problema do Saúl, da cirurgia e o procedimento que o Flamengo já falou que não foi cirúrgico, né? O médico do Flamengo falou que não foi cirúrgico do
De La Cruz, e que é algo que ele recupera mais rápido, o Flamengo então trazer, se o Flamengo consegue fechar na sexta-feira a contratação do Paquetá, o Flamengo não traz nenhum outro jogador mais para o meio campo, tá? O atacante continua sendo uma prioridade, pelo menos para a próxima janela, tá? Então o Flamengo trazendo o Paquetá, pode ser que o atacante, né, naquele perfil que o Felipe quer, né, de pressionar, mas muito parecido com o Caio Jorge, fique para as próximas janelas, tá? Inclusive, conversei com a fonte ligada à diretoria, que me falou que entende que o Paquetá exerce muito bem outras funções, como de falso 9 e tudo mais, e que o Flamengo poderia ter mais calma até para contratar esse atacante. A Raíza Simplício trouxe que, ainda sobre o Lucas Paquetá, o meio-campista não faltou aos treinos do West Ham até o momento. Teve gente dizendo que ele já tinha faltado e ela diz que não, ele não faltou, e é a melhor coisa que ele faz, tá? É não pressionar. Eu até falo sobre isso, que eu acho importante não ter essa pressão. Não é a melhor forma dele sair de lá, tem que sair pela porta da frente, e ajuda, inclusive, ele ter um bom relacionamento. O elenco do time londrino recebeu folga nos últimos 2 dias, tá? Então essa é a informação verdadeira. A Raíza fala, como eu falei ontem no meu canal, o Paquetá alega um problema nas costas e por isso é dúvida contra o Tottenham. É o que alega o staff do jogador. Reunião entre Flamengo e West Ham segue agendada, ok? Então, são essas as notícias com relação aí a Lucas Paquetá e Flamengo. Galera, ainda falando do Lucas Paquetá, muitos torcedores estão cogitando dele utilizar a camisa número 14. Assim que ele assinar, ele receber a número 14, que era do Arrascaeta. Então, olha que legal, o Lucas Paquetá utiliza a camisa 14, que era do Arrascaeta, e já fica no compasso de espera para quando o Arrascaeta se aposentar, entregar a 10 para o Lucas Paquetá. Pô, é uma honra, a camisa 14, uma honra que o Arrascaeta, cara, brilhou com ela, e aí o Lucas Paquetá herdando a camisa 14 para depois herdar a 10. Pô, é fantástico, né, cara? Fantástico. Passando bastão, pô, isso aí seria espetacular. A gente ter o Lucas Paquetá, Arrasca com a 10, Paquetá com a 14, seria espetacular. O que vocês acham? Comenta aqui, quero ver o comentário de vocês, porque eu, sinceramente, ficaria muito feliz de ver o Lucas Paquetá chegando com a camisa 14, que antes era do Arrascaeta. É inacreditável. A Mili Lacombe, aquela mesma, né, que atacou o Zico, que disse que o Zico foi preconceituoso, né, a palavra que ele usou, né, denegrir, aquela que ataca o Flamengo, ataca o BAP, ataca o Zico, essa mesma jornalista, e eu vou ler os comentários dos torcedores aqui, ela chegou ao ridículo de falar, precisa de tanto sobre a contratação do Lucas Paquetá, precisa de tanto, eu não sei, eu realmente não sei, eu fico achando que é muita força para um retorno que não precisaria, talvez nem se justifique. É claro que o Paquetá é um grande jogador, mas o Flamengo já tem um meio de campo que que mesmo sem o Paquetá é o melhor do Brasil. O Paquetá chega para compor o elenco, vai ter um meio campo que vai rodar, porque tem muita gente boa para ser escalada, precisa de tanto, eu não sei, eu realmente não sei. Eu fico achando que é muita força para um retorno que não precisaria, talvez não se justifique. Cara, eu vou ler aqui os comentários porque precisa cair na realidade essa senhora. O Jorge Sensacional mandou assim, deixa que eu chamo o Ceni, né? É meu parça. Enciclopédia Rubro-Negra, se essa entidade é contra, é sinal de que Paquetá será uma baita contratação e arrebentará no Mengão. O Denis DJ, os antes já pirando. Então mesmo, tá? El Pessoa, calada é um poeta, é uma poeta. O Matheus Marreiro, Rogério Ceni na linha, boa tarde, Rogério. Foi um episódio que o Rogério Ceni destroçou, tá? Aí a gente tem aqui também, né, uma outra situação que eu achei importante a gente trazer, porque os caras estão desesperados. Não, eu tive que pegar aqui para procurar para ver se era verdade, porque eu recebi um print da ESPN Brasil. Vitinho já foi a contratação mais cara da história do Flamengo e seu valor pesou no orçamento do clube como Paquetá pode pesar agora. Aí eu falei, não é possível, os caras não vão escrever isso. Mas tá aqui. Eu acabei de entrar no X, tá lá. Tá lá. Comentem essa aqui.
Até mandei a galera comentar assim. Aí eu entrei na matéria aqui, opinião, Paulo Cobos. Ah, meu amigo, é inacreditável, né? A ESPN coloca como se fosse uma matéria, tá? Que o Vitinho já pesou e o Paquetá pode pesar agora. Eu fico impressionado, cara. Os torcedores aqui, Paulistada tá desesperada. Que piada um portal desse publicar isso. 2018 estávamos começando a arrancada e hoje faturamos mais que o dobro do que faturávamos em 2018. O Alessandro Miranda. Pessoal zoando. Parabéns, né? Colocando Bolsa Flamengo, engajamento. O Francisco Brito. Paulo Cobos, jornalista que assina a reportagem, escreve informação bem rasa em relação a valores em possível chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo. Quem fez a manchete para as redes sociais é um caçador de cliques sem tamanho, tá? O Thiago Pinheiro mandou aqui, a chamada da matéria, PQP, o único peso que eu estou vendo é o da inveja. O Carlos Dias, como sempre, né? O ex-canal do esporte desinforma. Qualquer pesquisa rasa mostra que no início de 2019 o clube contratou Rodrigo Caio, Gabriel Arrascaeta e Bruno Henrique. Mais tarde, no meio do ano, chegaram Rafinha, Pablo Mari, Gerson e Felipe Luiz. Realmente pesou no orçamento. Não, e fora que era outro momento, né? E o Vitinho não ter dado certo não tem nada a ver com o retorno do Lucas Paquetá, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, mas tem esse detalhe, né? O ponta esquerda Flá mandou, nossa, pesou tanto que no ano seguinte, 2019, o Flamengo dobrou os investimentos e hoje, anos depois, a dívida tá baixa. Cara, é vergonhoso, cara. Vergonhoso. Fico impressionado como que ainda tem coragem de publicar esse tipo de coisa. Mas isso aí só me mostra, né? Só me mostra o quanto estão desesperados com as contratações do Flamengo, o quanto eles estão desesperados que o Flamengo está atingindo patamares ainda mais altos. Olha, trazer aqui as informações, eu já vou falar a questão do Lucas Paquetá, trazer aqui as informações do jogo de hoje, que hoje tem Mengão, né? Campeonato Carioca, Bangu e Flamengo. Informações aí para vocês, 21h30, estádio Moça Bonita, Campeonato Carioca, TV Globo, transmite na TV aberta, Premiere no pay-per-view, e Flamengo TV apenas para o exterior. Então, jogo do Flamengo, mais um jogo do Flamengo que passa com transmissão, com imagem, com narração do João Guilherme, tá? Para você que mora no exterior, vamos, cara, avisar os amigos, vamos bombar, vamos colocar a maior audiência de um clube para fora do país. Né? Provável escalação do Flamengo: Léo Nanete, Daniel Salles, Iago, João Vitor e Johnny, Lucas Vieira, Pablo e Guilherme, Douglas Telles ou Alan Santos, Joshua e o Alacian. Tá? O técnico, Bruno Pivetti. Provável escalação do Bangu: Gabriel Barbosa, mas esse é, né, o goleiro, PC, Caio Felipe, Facundo Falcão e PV. Pedro Cunha, Juan Lucas e Valber. Mauro Silva, Matheus Batista e Patrick. Eles têm Gabriel Barbosa, tem Mauro Silva. Né? Pô, Bangu já teve muitos anos que complicou o jogo do Flamengo. Né? Olha só, o árbitro é o Jorge Nascimento de Souza e o VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Tá? Então, todas as informações aí do jogo. Para mim, Mengão aí hoje 2-1 ou 3-1 ou até 2-0. O Flamengo vence o jogo hoje, tem que ganhar o jogo hoje. Não podemos mais perder ponto no Campeonato Carioca. A gente tem aqui também uma informação